lá no Cigar, a aula. Boa tarde a todos. A gente já está no ambiente de aula de hoje gravando. E eu vou começar respondendo a sua pergunta. Sim, quem que está falando comigo? Quem falou agora há pouco? É a Evelyn. A Evelyn. Evelyn, a aula que a gente vai assistir agora, que a gente vai conversar juntos aqui, ela já foi disponibilizada há alguns dias, está lá no Cigar, exatamente para que vocês consigam baixar antes e a gente acompanhar junto aqui. Depois, se você quiser, se assiste. Eu já coloquei aqui as condições que a gente vai deixar gravado, tá? Mas ela já está disponível, basta entrar no seu Cigar, está lá anexada como um material da aula, tá bom? Uhum. Aí, no caso, o senhor, sempre nas aulas assíncronas, o senhor vai gravar um assunto e quando chegar na síncrona, o senhor vai meio que revisar esse assunto do vídeo que o senhor mandou, é isso? Isso, eu vou né, nos dias que forem síncronos, como hoje, eu vou tirar dúvidas das aulas que são gravadas e aproveitar para fazer uma aula inteira também. Hoje, como é uma aula menorzinha de bioalavancas, a gente faz a aula aqui, como já começamos, né? E depois a gente tira dúvidas de quem já assistiu lá as aulas de introdução à cinesiologia biomecânica. Combinado? Ok. Legal. Então, do jeito que está aqui, ó, Vinícius, a Júlia, o Cauã, microfone desligado, câmera aberta, acho que é bem legal para a gente participar. E vocês podem levantar a mão, quem não lembra do... Não sei se tem para todo mundo, né? Acho que isso depende de versões, mas vai aparecer para mim aqui que tem alguém de mão levantada, a gente pode fazer isso no meio da aula mesmo, e aí a gente para responder, tá bom? Me confirmem, por favor, aí, ou com ok, que vocês estão assistindo a minha apresentação. Tudo certo. Sim? Legal. Aqui não. Não? Aqui também não, professor. Espera aí, vamos de novo. Aqui também não, professor. Vamos de novo. Agora sim, vamos tentar agora. Me confirme que apareceu aí na tela bioalavancas e torque. Sim. Agora sim. Legal. Agora acho que deu certo. Bom, esse assunto é super importante porque quando a gente fala de movimento humano, é isso que a gente vai basicamente discutir nessa disciplina, características do movimento humano e processos que envolvem o movimento humano, o que a gente considera um movimento normal, fisiológico, dentro de uma variabilidade aceitável do movimento humano, depende de energia, depende, obviamente, de uma força motriz, que a gente chama. Para que a gente tenha movimento em qualquer superfície da Terra, para que um veículo, né, para que ondas do mar, enfim, para que a gente tenha movimento, aquilo que a gente conhece como conceito de movimento na superfície do planeta, você precisa que uma determinada energia movimente. No nosso caso, para que o corpo humano se movimente, a gente está falando agora especificamente desse movimento do próprio corpo no espaço e o movimento das nossas articulações dentro desse complexo de músculos, nervos, estruturas que a gente tem que são relacionadas ao movimento. Quando a gente olha para essa janela da cinemática, da mecânica aplicada à fisioterapia ou ao movimento humano, a gente pode descrever os movimentos humanos como sendo alimentados, se é que eu posso usar essa palavra, por uma energia que vem exatamente de um tecido que é capaz de fazer contração muscular, que é capaz de fazer contração, que são os músculos, tá? Então, uma alavanca, se a gente tirar o bio aí antes da palavra, uma alavanca é um componente que é bastante conhecido do estudo da física, e o que uma alavanca faz é facilitar, em tese, pelo menos, facilitar ou potencializar um movimento. Então, eu posso utilizar uma alavanca
para aumentar, por exemplo, a minha força e, portanto, aumentar a minha capacidade de movimentar uma estrutura. Vamos pensar num exemplo mais simples possível. Então, você tem uma roda de um veículo que entrou em um buraco e você não tem condições sozinho de erguer o carro, o veículo, né, meia tonelada ali, e tirar ele do buraco. Mas se você coloca ali, próximo da roda, uma pedra, e em cima dessa pedra você coloca uma haste bem firme, de ferro, por exemplo, essa parte dessa haste entra debaixo da roda, apoiada na pedra, e aí ela tem um braço bem grande, assim, de uns 2 metros. E agora eu vou lá na ponta dessa haste, que está apoiada sobre a pedra e que está apoiada na outra extremidade, na roda, e eu consigo baixar. O que eu fiz foi produzir, potencializar a minha força, essa força que está movimentando essa alavanca de ferro, e graças a essa distância, esse braço de força, eu talvez consiga elevar a roda, e aí sim erguer um carro que, usando apenas a minha força, eu não conseguiria. Então, esse conceito de alavanca, trazendo para dentro do corpo humano, é o que faz a gente compreender muitos dos movimentos e, às vezes, também entender por que a gente precisa mudar a posição para que o movimento aconteça com mais ou com menos resistência, tá? Então, vamos lá. O osso, se você pegar esse exemplo que eu acabei de dar, de uma haste de ferro que tem 2 pontos de apoio e que é utilizada para movimentar ou para potencializar a força que vai gerar movimento em uma determinada estrutura, trazendo para o corpo humano, quem tem esse papel é exatamente os ossos, principalmente aqueles ossos que se parecem com uma alavanca, os ossos longos. Então, por que a gente está falando deles? Porque eles são uma estrutura, em geral, falando de ossos longos, longilínea, porque são estruturas rígidas e que, quando são movimentadas, e ligando já ao que a gente vai falar mais para frente, em outras aulas, a força do músculo que é presa a um osso consegue movimentar a haste, trazendo daquele exemplo simples que eu dei. Eu lá na ponta, movimentando a haste de ferro, é o músculo, e a roda do carro que está na outra ponta é talvez um outro osso. E aí eu consigo, com a força da contração muscular, movimentar, trazer movimento para essa articulação. Trazendo então de novo, para dentro dos nossos conceitos aqui, de uma alavanca, sim, todo mundo está vendo aí, né? Acho que sim, eu mudei alguma coisa. Dentro da alavanca, sempre a haste fixa ou a haste rígida será o osso. A articulação humana será o eixo em que o movimento vai acontecer. Os músculos, que pode ser um ou mais de um, serão a força capaz de movimentar essa haste, e a força externa é a resistência. A gente vai dar alguns exemplos muito, muito característicos do corpo humano aqui. Por que é vantajoso o corpo humano lançar mão de uma alavanca? A vantagem de uma alavanca, ela depende da relação entre o comprimento do braço de força e o braço de resistência. Eu vou avançar rapidamente aqui, porque eu quero usar esse exemplo, e aí a gente vai entender isso aqui. Então vejam, todo mundo em algum momento já fez esse movimento com algum objeto na mão. Então você precisa de um componente gerador de força, que nesse caso é o bíceps, para fazer flexão de cotovelo. A alavanca é o húmero, o eixo é a articulação do cotovelo, e percebam, o bíceps está preso no húmero e lá no rádio. Quando esse músculo contrair, gerar força, que está preso no rádio, ele vai elevar o antebraço aqui, e aí a gente vai ter o que a gente conhece aí como o movimento de flexão de cotovelo. Até aí, nenhuma novidade. Eu estou descrevendo, dentro do corpo humano,
um exemplo muito simples, muito coloquial, muito usual, que a gente faz todo momento, de um movimento em que eu descrevi os componentes de uma alavanca. Quem é a força? O músculo. Quem é a haste rígida? O húmero. Quem é o eixo de movimento? É o cotovelo. Né? E a resistência é o peso do meu antebraço. Todo mundo concorda que o meu antebraço ele tem ali um peso. Tudo bem? Quando eu adiciono um peso, vamos colocar aqui um halter de 1 quilo na mão do indivíduo. Todo mundo concorda que para que o músculo ele agora movimente o rádio em direção ao húmero, faça flexão de cotovelo, ele precisa produzir um pouquinho mais de força, porque agora eu não tenho apenas, deixa eu usar minha caneta aqui, eu não tenho mais apenas o peso do membro, eu tenho o peso do membro mais o peso do objeto que está na minha mão. Todo mundo concorda? Então eu tenho aí a resistência do tamanho do membro e mais o objeto. Ok. Agora, à medida que esse objeto vai ficando mais distal, eu posso sentir ele mais ou menos pesado. Imagina que você tem aqui não mais um quadrado como esse, mas você tem a alça de uma bolsa. Esse exemplo é muito fácil para as meninas, para as senhoras que estão aí compreenderem. Se eu carregar, vou até tentar desenhar uma bolsa aqui, segurando nas mãos, ela tem lá 2 quilos, ela é aparentemente mais difícil do que se eu pendurar, eu vou tentar de novo pendurar agora a bolsa aqui, ó. E de uma forma quase que inconsciente, as meninas se quiserem opinar aí, elas tendem a trazer a haste, a alça, melhor dizendo, da bolsa para bem próximo do cotovelo. Alguém concorda com o que eu estou falando? Se vocês estiverem me vendo, é muito mais fácil, Sim. entre aspas, colocar a alça da bolsa bem pertinho do cotovelo. Ninguém sai andando com ela, deixa eu ver se eu apareço aqui, lá na mão. Ela fica pendurada aqui. Assim como o Cauã está fazendo. Isso é biomecânica. Essa explicação do porquê que a bolsa está aqui pertinho do cotovelo e não lá, é biomecânica. Eu vou apagar, se eu conseguir. Né? Vamos lá. Borracha. Ok, borracha. Então, olha só que interessante. Eu estou fazendo, quando uma mulher, os homens também podem pendurar uma mochila, enfim, não estou colocando isso que é um movimento das mulheres, estou falando de um movimento humano. Olha que interessante a gente entender o conceito de alavanca. E eu estou falando agora de fisioterapeutas compreenderem o conceito de alavanca para ou usar a seu favor, ou não usar, se for o caso, na circunstância com o paciente. Pode ser que eu queira usar de propósito, e quanto mais longe do eixo, melhor. Vou dar um exemplo aqui da própria bolsa. Tá? Então, esse aqui é o ponto onde a força está sendo colocada. Tá? Então, todo o peso do membro, do antebraço, mais o peso do objeto que está aqui, todo esse caminho, a gente chama esse braço de resistência. Por quê? A resistência é isso aqui, que a gente já viu, que tem 1 quilo, ou a bolsa lá de 2 quilos. A força é colocada aqui, e aqui é o eixo de movimento. Deixa eu colocar aqui, eixo. Então, olha que interessante. Isso é biomecânica, como eu disse lá na primeira aula, é um conceito da física que envolve matemática. Professor, a gente vai estudar matemática? Não, ainda bem que eu também não sou fã. Olha que interessante como a gente faz isso, mesmo que não seja profundo conhecedor de biomecânica, quase que de uma forma instintiva. Mas agora a gente vai detalhar isso. O eixo está aqui, a força é bem aqui onde entra, que F gigante, o músculo bicipital, o tendão do bicipital, e a resistência de 1 quilo, aqui é a resistência, tá? Digamos que seja o exemplo da bolsa. Quanto mais distante do eixo, né, eu preciso multiplicar, a gente vai falar disso depois, não quero entrar no detalhe agora, o peso, que é 1 quilo, vezes essa distância do eixo.
Aí você vai ter uma sensação de que a bolsa pesa tanto segurando na mão. Se você não tirar nada de dentro da bolsa, nada, ela continua pesando 2 quilos, você continua no planeta Terra, portanto a gravidade é exatamente a mesma, só que agora você pendura a bolsa aqui. E aí você fala, professor, mas aqui, bem pertinho do meu cotovelo, a bolsa parece mais leve. Parece mais fácil carregar a bolsa aqui. O que isso tem a ver? Mudou o peso, a massa, o peso, né? Porque é massa vezes gravidade. Não mudou, eu não arranquei nada, tá toda aquela tralha dentro da bolsa. Só que agora ela sendo carregada bem pertinho do cotovelo, eu tenho a sensação nítida de que ela é mais leve. Porque agora o meu braço de resistência, que era gigante aqui, com 50 centímetros, que era tudo isso, agora ele tem esse tamanho aqui, ó, do eixo até onde a bolsa está. O conceito de alavanca, então, baseado nesse exemplo que eu dei, diz pra gente, vou voltar lá, que ela depende, olha que interessante, ela depende da relação entre o comprimento do braço de força e o braço de resistência. Eu vou voltar para o meu exemplo. Todo mundo entendeu o braço de força e o braço de resistência? Sim ou não? Sim. O braço de... Sim, professor. Sim, claro. O braço de resistência está aqui, ó. É exatamente em que ponto do meu antebraço eu penduro a bolsa. Isso é o braço de resistência. Aí o braço de força? O braço de força é a distância entre o eixo e aonde a força é aplicada. Agora a pergunta para saber se todo mundo entendeu. Esse exemplo do bíceps entrando ali na tuberosidade do rádio, isso é braço de resistência, tá aqui, ó. O braço de resistência, que é da carga, ela é do eixo até onde está a bolsa, que é isso aqui, tá? Qual desses dois braços eu consigo mudar no indivíduo? Deu para entender a pergunta? Vou voltar aqui. Eu desenhei um braço de resistência que é do cotovelo até onde a bolsa está pendurada, que é lá na mão, na minha imagem. E o braço de força é do cotovelo até onde o bíceps entra no rádio. Pergunta é a seguinte: qual desses braços, eu, fisioterapeuta, eu consigo mudar no indivíduo? Eu consigo variar o comprimento. De força? Eu vou voltar lá para a imagem. Vocês estão vendo a imagem ou estão me vendo junto? A imagem. Só a imagem, Sim. né? A imagem. Eu estou fazendo macaquice aqui na câmera com os meus dedos e não está adiantando de nada. Então Mas vamos a gente lá. está vendo também. Não, sim, tá aparecendo. Dá para mim ver também? Sim. Sim, dá para aparecer os dois. Legal. Agora eu tirei a imagem, né? Espera lá, deixa eu voltar ela lá. A pergunta, Luciana e colegas, olha com atenção. Eu vou voltar lá para o desenho. Eu espero que vocês tenham compreendido o exemplo da bolsa, porque ele é muito fácil de utilizar, tá? Então, olha só. O conceito, a gente está abrindo o conceito e ele já fala de alguma coisa super importante, que é que alavancas me trazem vantagem. Agora, essa vantagem, ela depende do comprimento do braço de força e do braço de resistência. Ok, para explicar isso, eu estou usando esse desenho. Me deem um ok que vocês estão vendo. Eu acabei de descrever o exemplo da bolsa. A bolsa pode pendurar aqui na mão, e você vai dizer, beleza, ela tem esse peso aqui. Mas para não cansar o meu bíceps, há uma tendência de pendurar a bolsa aqui, ó. Vou pendurar ela aqui. Vou até pintar ela aqui de outra cor. Aqui a bolsa. Todo mundo tá vendo? Amarela. Pendurada agora próximo ao cotovelo. Sim. Legal. A pergunta que eu fiz foi o seguinte. O braço de força e de resistência, os dois estão aqui. Que é o conceito que a gente acabou de abrir a aula ali. E eu tô mostrando para vocês que o braço de resistência é
A distância entre o eixo de movimento, que é o cotovelo, está aqui eixo, até onde a resistência. Resistência eu entendo como a bolsa, o halter, a barra que você está fazendo na musculação. Tudo bem que aquilo é uma resistência? Pode ser um copo, pode ser um halter de 20 quilos. Tudo bem até aí? Sim. Então, o que a gente chama de braço de resistência é do eixo até onde a resistência está. Nesse exemplo, olha aqui, o eixo é o cotovelo. E onde a resistência está nesse desenho? Lá na mão, tá? No desenho original. Eu que depois desenhei uma bolsa aí. Então, olha só. O braço de resistência, no desenho original, é do cotovelo até onde está o objeto azul na mão do sujeito. Esse braço de resistência é grandão. Vamos dizer aí, estou chutando que ele tem 50 centímetros. Sim? Tudo bem? Sim. Legal. Isso é o braço de resistência. Por quê? Porque eu decidi colocar a resistência lá na mão do indivíduo. Como fazer fisioterapia, musculação, alguma coisa assim. Agora, o que é o braço de força? O braço de força é a distância entre o eixo, que é o cotovelo, isso não muda, ao ponto onde a força está sendo aplicada. A gente já falou que quem produz a força é o bíceps. Onde a força está sendo aplicada? Aqui, ó. Na tuberosidade do rádio. Concordam? Sim? Sim. Sim. Legal. Concordamos. Então, o que é braço de resistência mesmo é a distância entre o eixo até onde a força é colocada. Olha o tamanho do braço de força. Eu tenho um braço de força relativamente pequeno e um braço de resistência, que é o primeiro que eu desenhei aqui, que eu disse que tem aproximadamente 50 centímetros, é bem grandão. Olha o que eu faço com o exemplo da bolsa. Tá? Olha o que eu faço com o exemplo da bolsa. Todo mundo entendeu quem é o de resistência, quem é o braço. Isso é super importante, tá? Todo mundo entender isso aqui, a aula vai fluir, que é uma beleza. Agora eu tirei o objeto azul daqui, da mão, que poderia ser a bolsa. Olha o que eu fiz, eu trouxe ela para cá. Então agora o braço de resistência, de força, não mudou, ele continua desse tamanho. Então é o braço de resistência. Exatamente. Mas o que eu mexi quando eu trouxe a bolsa para perto do cotovelo é que eu encurtei e agora eu dei um novo braço de resistência. Agora o braço de resistência tem esse tamanho. Acompanhem comigo. Ó, do eixo até aqui. Concordam ou não? Concordamos. Concordo. Então, olha o que eu vou dizer. Para a mesma força, que é o bíceps que está ali, usando a mesma força, eu tenho menos resistência. Sabe o que o organismo entende? Eu não preciso fazer tanta força, porque agora a resistência diminuiu. Aí o que seu bíceps faz? Ele descansa. Aí você vê a patroa andando lá assim. É muito mais fácil, eu preciso usar menos força, menos contração do bíceps. Isso quando não muda de posição e pendura ele aqui. Aí o bíceps nem usa mais. Ele descansa. Por quê? Mecanicamente, o que eu fiz foi encurtar o braço de resistência. Deu para entender isso aí? Galera, alguém está vivo? Eu vou apagar e agora eu vou repetir a minha pergunta. Sim, professor, agora deu para entender bem. Eu vou repetir a minha pergunta, tá? Com rachinha sem vergonha. Pronto. Ok, agora eu vou voltar lá para o conceito. Que é o primeiro, se vocês entenderem isso, perfeito, acabou a aula. Brincadeira, mas a gente vai ficar muito mais fácil. Então, olha só. Normalmente, o que eu, fisioterapeuta, eu consigo mudar no meu paciente? Eu consigo mexer, variar o comprimento dos braços de resistência ou do braço de força?
De resistência. Braço de resistência, assim como o senhor mudou a bolsa de lugar, então é o braço de resistência. Luciana, ficou claro? Beleza? Ficou sim, professor. Então, ela falou o braço de força. Daria para mudar o braço de força? Se você está falando de um exemplo mecânico, fora do nosso corpo, isso é perfeitamente possível. Perfeitamente possível o braço de força. No exemplo que eu dei lá da barra de ferro levantando a roda, eu posso optar por escolher segurar lá na ponta da barra de ferro, então a força está lá na ponta, ou eu posso optar por segurar aqui no meio da barra de ferro. Mas dentro do corpo humano, se eu quiser mudar a força, eu teria que cirurgicamente desinserir o tendão do bíceps dali do rádio e colocar mais para frente ou mais para trás. Deu para entender isso? Então, Sim. em geral, aquilo que eu vou conseguir variar para que eu tenha uma alavanca mais potencializada ou menos potencializada, eu vou conseguir variar o braço de resistência. Entendeu isso? A aula vai ficar muito mais clara. Beleza? Vamos voltar aqui. Então, eu lembro de ter explicado, ou de ter falado desse conceito em outras aulas que eu já dei, e ele passou batido isso aqui, e o aluno ficou perdido a aula inteira. Então é super importante entender o conceito. A gente vai voltar a falar do conceito do braço, força e resistência, mas eu acho que agora é muito mais fácil de vocês acompanharem. Então, olha só. Professor, Oi? com licença. Pode falar. Esse conceito de braço de resistência seria igual ao de torque na física? Exatamente, é igual ao de torque. É que no caso do torque, você tem um movimento circular completo, ou do giro, né? E nas articulações humanas a gente não tem um giro completo, mas é o conceito de torque. É isso mesmo, Lucas. Tá? Esse termo é bem mais usado na mecânica, na física, mas não é errado, está correto, e você vai ler em livros o conceito de torque para isso aí. É que torque detalhando um pouquinho mais, ele é a força capaz de produzir um movimento giratório. Então, vamos tentar, hipoteticamente, arrancar o cotovelo dali, e digamos que o bíceps contrai o rádio, e o rádio começa a subir, e hipoteticamente ele daria uma volta. Ele não vai acontecer, ele vai bater no meu úmero. Mas se a gente pudesse, hipoteticamente, trazer isso para um ambiente da mecânica, o bíceps contraindo, ele começa a subir o rádio, e ele produz um movimento de torque do rádio, porque o rádio, hipoteticamente, daria uma volta de 360. Não vai acontecer no corpo humano, mas é isso mesmo. Beleza, vamos lá. Então, uma pequena força aplicada sobre uma grande distância, em uma das extremidades, produz uma força maior. Esse é o melhor exemplo de alavanca como uma vantagem para a gente. Eu dei... existe uma foto clássica do Atlas e do Axis, né, que são aquelas figuras mitológicas e que dão nome, inclusive, para a primeira e segunda vértebra cervical, porque elas estão carregando ali nas costas o planeta, o mundo. E aí tem uma foto muito interessante que e uma frase, né, me deu uma alavanca suficiente e eu carrego o mundo. Então, talvez para fazer o exemplo que eu dei lá, carregar um carro sozinho, você não consiga. Mas se você tiver uma alavanca grande o suficiente, lembre-se, quanto maior o braço de força, mais força eu tenho. Mais força eu consigo produzir. Então, esse conceito, para dentro do movimento humano, é muito importante. Eu, portanto, consigo, eu, fisioterapeuta, aumentar consideravelmente, no extremo, a velocidade de movimento aplicada no outro. Porque eu vou compreender melhor as vantagens de uma alavanca. Ela não tem só vantagem, ela tem desvantagens também. E quando eu sei esse conceito, eu posso minimizar, mudar a posição, eliminar a gravidade, e eu posso adequar isso ao meu paciente, tá bom? Vamos falar então dos sistemas das alavancas.
eu queria primeiro deixar claro qual é o conceito de alavanca. Vamos falar do sistema de alavancas, tá? A gente chama as alavancas de 3 classes, ou de 3 graus, eu prefiro o termo classe. Alavanca interfixa, e aí eu vou chamar a atenção, uma dica, o nome inter vai repetir para todas as 3 classes de alavanca, e é uma dica importante, ela diz para a gente o que está no meio. Interfixa, significa que o ponto fixo, tá, ele está no meio. No meio do quê? Entre força e resistência. Professor, vamos lá, vamos recapitular. Toda alavanca tem que ter, vou usar o meu exemplo aqui, ele já está todo desenhado, aqui. Toda alavanca tem que ter eixo, força e resistência. Então, toda alavanca tem que ter pelo menos esses 3 componentes. Tem que ter eixo, nesse desenho é o cotovelo, mas eu não quero que ninguém grave assim, cotovelo é o eixo. Não, é isso. Nesse exemplo, é o cotovelo. Toda alavanca tem que ter o ponto onde a força está concentrada, e toda alavanca tem que ter resistência. Muda, muda. Pode falar. O eixo é a articulação. É a Seria articulação, isso? exatamente. Tá. O que pode mudar, no caso do corpo humano, sempre será a articulação, o eixo. O que pode mudar é se a força está antes ou depois. A gente vai ver isso, tá? Mas é isso mesmo, Luciano. Sempre a nossa articulação. Por quê? Porque se vocês lembrarem do conceito de eixo, isso está na aula gravada, que já está disponibilizada lá no YouTube. Como diz a minha filha, deixe seu like, se inscreva no canal. Não sei nem o que é isso, mas pode fazer. Eu usei o exemplo de eixo na aula de eixo para dizer que o movimento sempre vai acontecer em volta. Então, é um movimento de torque, que o Lucas lembrou bem, um movimento circular. E as nossas articulações sempre têm isso. A Luciana deu uma dica boa. Sempre a articulação vai ser o eixo. Então, só sobra 2 coisas para a gente prestar atenção. Onde está a força e onde está a resistência. Acabou. Entender a alavanca no corpo humano, acabou. Eu já sei que toda articulação é o eixo. Eu vou até anotar isso aí, porque eu vou fazer nas próximas aulas, Luciana. Obrigado. Acabou. O que eu tenho que saber? Eu tenho que saber onde está a força, e aí eu vou voltar e dizer uma coisa super importante. Para saber onde está a força, eu tenho que saber onde está a origem e inserção. Isso não é cinesiologia. Isso é anatomia. Certo? Porque se eu não sei onde está a inserção do músculo, eu vou ficar caçando onde está a força. E aí eu posso não compreender muito bem a alavanca. Maravilha? Voltando para o conceito que a gente estava debatendo, aqui, ó. A alavanca de primeira classe é aquela onde o ponto fixo, ou o eixo, tá? E que a gente já sabe, acabamos de ouvir uma dica legal ali da colega, o ponto fixo é sempre, no corpo humano, tá? A articulação. Gente, eu não vou precisar falar mais se vocês entenderam. Olha que raciocínio óbvio. Se o eixo está no meio, o que tem nas outras 2 pontas? A resistência e a força. Acabou. Acabou. Não é isso? Não está claro? Se eu estou dizendo já que a alavanca ela é interfixa, né? Portanto, o ponto, o eixo, ele está no meio, entre outras coisas, e a gente só tem 3 componentes de uma alavanca, eu já gastei um dizendo que é o eixo, só sobrou uma ponta tem resistência e na outra ponta tem uma força. Ficou mais fácil, acho que, compreender dessa forma. E, geralmente, esse tipo de alavanca de primeira classe sacrificam a força em nome da velocidade, tá? Pescoço, por exemplo, é um bom exemplo, eu quero dar ele de exemplo aqui para vocês. Eu quero que todo mundo dê um ok ou no chat ou abrindo o áudio e falar, professor, estamos acompanhando, tá tudo ok, tá? Ok, certo. Ok, professor. Tá tudo ok. 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 Tá tudo ok, professor. Para mim ficou assim, ok. Mas beleza, vamos embora.
O que eu acabei de dizer é o seguinte, eu acabei de dizer que a alavanca interfixa tem o ponto fixo no meio. E o Eduardo me disse, corretamente, que só sobrou duas coisas. De um outro lado tem a resistência e do outro lado tem a força. Todo mundo concorda com isso, tá? Esse é um excelente exemplo no corpo humano de uma alavanca de primeira classe. Olha que legal, colegas, Eduardo e colegas. Eu vou usar uma cor aqui, o vermelho tá bom. O movimento vou tentar fazer aqui para vocês, de flexão e extensão do pescoço, tá? Para que esse movimento aconteça, eu tenho uma musculatura posterior, os músculos suboccipitais, que quando eles se contraem, está representado nessa seta vermelha aqui, eles abaixam o occipital, portanto, estendem minha cabeça. Tem músculo anterior também, mas eu não vou entrar nisso. Vou só deixar como exemplo aí, só para a gente entender a alavanca, tá? Imaginem, hipoteticamente, que eu relaxo, se eu relaxar os músculos posteriores aqui, agora, conversando com vocês, e eu simplesmente paro de usar os músculos posteriores. O que acontece com a minha cabeça? Ela pega, vem para frente. Aí para frente. Ainda mais se for o tamanho da minha cabeça, né? Aí quebra a mesa que eu estou trabalhando, certo? Então, se eu perguntar para vocês quem é a força que está agindo para manter a minha cabeça alinhada aqui, quem é a força? Nessa imagem. É o músculo posterior? Perfeito. Músculo posterior, eu vou puxar uma seta nova aqui, ó. Ele está puxando, digamos que seja para cá. Então, a força, inclusive está ali, FM, força muscular. Está puxando minha cabeça para manter ela aqui. Se eu puxar mais e mais, ela sobe. Maravilha. Nesse exemplo, quem é a resistência? O crânio. O crânio. E ela puxa, vou usar o termo puxa, não é o correto, tá? Ela puxa a minha cabeça para onde? Fala, Lucas. Para frente, o peso, a gravidade faz com que ela caia. Para frente, tá? E aí vocês estão entendendo que é para frente porque o eixo é aqui, ó. Vou marcar o eixo aqui. O eixo está ali na conexão entre C1, C2 e a base do occipital. Todo mundo lembra que eu tenho, inclusive, um processo odontoide de C1, a minha cabeça pousa aqui. Aqui na cervical acontece tanto o movimento de flexão e extensão, como de rotação direita e esquerda. Eu estou dizendo para vocês, então, que o eixo está aqui. Se aqui, na cabeça, é a resistência, e aqui atrás é a força, eu tenho um tipo de alavanca que o eixo, deixa eu desenhar aqui a letra E, que o eixo está no meio. Eixo ou a mesma coisa que ponto fixo, tá? A alavanca, para a gente passar para a próxima, interfixa, tem o eixo no meio entre força e resistência. Vocês acabaram de descrever para mim uma alavanca do tipo interresistente. Sim ou não? E se o sujeito for narigudo? Sei lá, um nariz gigante aí, de 25 centímetros. Ele vai pesar mais, sim ou não? Estou dando um exemplo absurdo, mas só para entender a questão, o conceito da alavanca. Olha para o desenho. Olha o nariz que eu desenhei. Se esse nariz existisse, hipoteticamente, ele aumenta o braço de força ou ele aumenta o braço de resistência? Resistência. Acabou a aula, é isso aí. Vamos embora tomar café. É isso. Se você, fisioterapeuta, entendeu isso, a gente estava falando aqui há 40 minutos, você entendeu a alavanca. A gente só vai falar das outras alavancas, mas é tudo igual. E às vezes
dependendo de como a gente lê, de como a gente ouve, de como a gente estuda, fica parecendo que é um negócio que você precisa de doutorado em física. E não é isso. Eu não quero que a gente saiba calcular torque, não é isso. Eu quero que você entenda o princípio de uma alavanca. Se a gente não entender, a gente vai se atrapalhar muito. Então, vocês acabaram de me descrever, primeiro, que essa alavanca é interfixa, e que variações do braço de resistência e de força também vocês entenderam. Eu consigo, vou reformular a pergunta e voltar para aquela do anterior. Eu consigo mudar o braço de força nesse exemplo? Sim ou não? Acredito que não. Do jeito que está aí, sem eu fazer uma cirurgia ou sem eu colocar um capacete que tenha um peso lá para trás e que me ajude, não. Porque aí eu teria que mudar de lugar músculos. Isso a gente não faz, a não ser uma cirurgia. Fechado? Tudo bem até aí? Maravilha. Ah, professor, mas e se fosse o contrário? E se fossem os músculos anteriores? Aqueles que fazem flexão do pescoço. E se fosse aqui o esternocleidomastoide, que está bonitão, bem aqui? Ah, por que eu desenhasse eu tenho do lado? Né? Ele está aqui, ó. E se eu fizer a força agora para anterior? Bom, aí fica muito diferente. Não, brincadeira, não muda nada. O que vai mudar é que você vai inverter. A resistência vai estar lá, vai ser o peso da cabeça da parte posterior, e a força passa a ser aqui, anterior. Tá? Deixa eu apagar esse monte de coisa que eu desenhei aqui. E se eu no movimento agora de flexão, apontador, cor da caneta, eu quero usar um azul. Agora eu quero o esternocleidomastoide contraindo e levando para cá. Agora a força muscular. É muito difícil aqui. M, letra M, pronto. A força muscular agora é para flexão. O eixo mudou? Não, o eixo não mudou, ele continua aqui. O que tem de resistência agora é esse peso da parte posterior da cabeça. Tá? Todo mundo concorda com isso aí? Sim. Sim. Então eu não preciso decorar, gravar, enfim, usar qualquer subterfúgio aí para, lá no pescoço é interfixa, lá no cotovelo é eu não preciso, porque assim é impossível. E professor, Oi? então a alavanca interfixa é onde tem o ponto fixo, no caso, que é o eixo no meio, No meio. no Acabou. meio. Pronto, O eixo no meio. acabou. Ponto. Tá. É isso. Não importa se a força está do lado daqui, da frente, de trás. Sim. Se o eixo está no meio, acabou. Ela é interfixa. Tá indo, E se é grande braço de resistência e pequeno de força, ela é interfixa. Deu para entender? Deu. Então, eu estou tentando simplificar. Ano passado não dei essa aula, né? Mas aí eu fui revendo a forma como a gente explica. E é bom começar do meio para que o final seja muito tranquilo. Eu poderia acabar agora a aula. Por quê? Porque se você entendeu esse conceito, é isso que você precisa compreender. E aí eu vou dizer uma coisa mais importante ainda. Eu não aconselho que vocês estudem assim. No pescoço. No pescoço é Não. Primeiro, olha o movimento. Olha o movimento e se eu souber o conceito, eu sei que para aquele movimento do punho, do ombro, do cotovelo, do quadril, da cabeça, eu sei organizar a ideia e eu sei classificar qual é a alavanca. Tudo bem até aí? Vamos lá. Seguindo. Aqui exemplos, tá? Eu coloquei primeiro um exemplo no corpo humano, mas trazendo para a parte aí da física. Essa brincadeira aqui, ó, que todo mundo conhece, né, de Sol lá em inglês, deu um branco. Gangorra, tá? É uma brincadeira que parte do princípio que você tenha pesos iguais das pessoas, ou muito próximos, que aí a brincadeira fica legal. Se você tem um gordão e magrelo, vai ficar parado de um lado. Não é isso? Essa é a brincadeira.
O que eu tenho? Eu tenho, nessa desenho, eu tenho uma hora a menina é resistência, outra hora a menina é força. Luciana, você concorda que é isso aqui? Uma hora a flexão é resistência, outra hora ela é força? Sim. É isso. Isso é uma alavanca. Eu, na hora que desço, sou força. Na hora que subo, eu sou resistência. Isso é um exemplo de uma alavanca em que o eixo está no meio, interfixa. Aqui, ó, o exemplo que eu dei lá da imagem romana, grega. A força sou eu aqui empurrando a barra de ferro. O eixo é a pedra, porque é aqui que está acontecendo o movimento. E a resistência é a pedra, ou a roda do carro. Aquele exemplo que eu abri a aula, isso aqui era a roda do carro dentro de um buraco. E que eu ia caçar uma barra, apoiar numa pedra, para eu, com um eixo de força bem grandão, conseguir tirar o carro do buraco. Tá claro isso? Aquela alavanca, então, a primeira que eu falei na aula, é uma interfixa. Sim ou não? Sim. Ok. Agora vamos usar esse exemplo da tesoura. Como parece que tem duas lâminas, parece um pouco mais complicado, mas não é. Então, imagina que eu coloco aqui, no meio da tesoura, uma cenoura, tá? Para cortar com a tesoura. Aqui está o eixo, e aqui, onde a gente coloca os dedos, é onde eu vou aproximar os meus dedos. Concordam que aqui é onde está a força? Sim. Aqui é o eixo, e lá, a resistência da cenoura crua, aquela resistência que eu preciso apertar com um pouquinho mais de força para cortar do que se não tivesse nada dentro da tesoura, é a resistência. Olha o que eu tenho, então. Eu tenho uma resistência, no meio eu tenho o eixo, e na outra ponta eu tenho força. Se o eixo está no meio, ela é uma interfixa. Tá claro isso? Tá sim, professor. Sim, professor. Maravilha. Sim. Vamos lá. Alavanca de segundo grau. 16h54. Daqui alguns minutinhos a gente faz um breve intervalo. Só para eu pegar água. O que é uma alavanca de segundo grau? Ela normalmente sacrifica a velocidade para que ela tenha mais força. Eu estou me referindo do corpo humano, né? Nós temos quais alavancas no corpo humano? Todas. Mas a maioria é de terceiro grau. A gente já vai falar dela. Essa aqui é uma alavanca de segundo grau, de segunda classe, em que a resistência está no meio. Seguindo agora um raciocínio muito, muito lógico e simples, óbvio. Se a resistência está no meio, o que está nas outras pontas, ou para os lados? Se a resistência está no meio. Eixo e força. Eixo e força, tá? Mas aí a gente vai ter que ver que isso pode acontecer em algumas situações no corpo humano. Vamos lá olhar para isso. Aqui é um exemplo, uma representação gráfica, né? Eu tenho a resistência no meio, eu tenho o eixo, tá? E eu tenho a força lá na ponta. Tudo bem? Vamos ver como isso acontece. Primeiro, eu tinha colocado um desenho que acho que ele não foi. Está aqui. Primeiro, do ponto de vista mecânico, por que uma alavanca de segunda classe ela destaca, ela dá ênfase, ela é boa para quando a gente precisa de mais força? Porque eu posso ter uma ampliação, né, como a gente está dizendo aqui, ela sacrifica a velocidade em nome da força, e posso ter uma ampliação do meu braço de força. É possível variar o braço de força. No corpo humano, raramente isso é possível. Esse é um exemplo muito legal. Isso é um quebra-nozes, né? Um nutcracker. A gente não usa muito isso aqui, mas pensa em qualquer coisa ali do alho, um amassador de alho pode ser também. A gente tem um eixo lá na ponta das duas hastes. A força é a mão do indivíduo aqui que vai aproximar as duas hastes. E no meio, eu tenho o local onde eu coloco o objeto que vai quebrar. Aqui uma noz, se for lá no amassador de cebola, de alho, o alho ou a cebola.
Então, eu tenho força numa ponta, numa extremidade, o eixo está na outra, e no meio está a resistência. Então, se eu coloco aqui no meio, vou dar um exemplo de como a gente vai variar para que vocês pensem no corpo humano, tá? Se eu coloco aqui no meio uma noz, que tem aquela casca dura, eu preciso de mais força, concordam? Se eu coloco aqui no meio um dente de alho, no mesmo aparelhinho, eu preciso de menos força para quebrar, porque a resistência do objeto é menor. Então, pensando nisso, a gente vai compreender isso daí também. O carrinho de mão é um bom exemplo do que a gente tem. Eu acho que eu tinha colocado uma foto que não está aqui do tornozelo. Deixa eu procurar se eu coloquei ela aqui. Tornozelo, você está aqui. Aqui, ó. Ela está lá no fundo, tá? Eu quero que vocês observem comigo essa imagem B, tá? Todo mundo me dá um ok aí que está vendo a imagem B. Ok. Sim, Sim ou não? vendo. Maravilha. Então, olha só. Digamos que você vai fazer um exercício de flexão de tornozelo, né, para trabalhar, vou pegar o exemplo da academia, que é mais fácil, que você vai trabalhar a panturrilha. Todo mundo já fez isso em algum momento, tá? Ou não, né, não sei. Mas quando você fica na ponta dos pés, tá? Esse sujeito está com uma carga lá nos ombros, e aí ele está em cima de uma plataforma, e ele quer subir, ele quer ficar na ponta dos pés para trabalhar o fortalecimento, digamos, das panturrilhas. Até aí tudo bem, tá? Só que aí ele faz uma variação do exercício. Então o que ele faz? Ele joga o peso do corpo e juntamente com o do corpo vai a carga dos halteres e vai para frente. Mais para frente, ele cai o peso do corpo, ó, junto com o peso dos halteres, ele cai aqui, porque ele deu uma inclinada para frente. Tudo bem até aí? Sim. Tudo bem, pessoal. Alguém fez quer dizer o quê? Sim ou não? Alguém saiu um Esse exemplo aí tá um pouco difícil, só é. Não tem problema, vamos continuar aqui que vai ficar moleza, tá? Eu vou começar dele e depois eu volto para a imagem A. O que eu fiz, então? O eixo de movimento, tá? É lá no ponto onde está o meu... Pera lá, tem um F, tem um A aqui, né? A resistência... Não sei se eu vou complicar ou atrapalhar, ou vou facilitar. O eixo seria onde está as pontas dos pés, não seria? Não é a imagem B. Deixa eu usar a imagem A para eu não complicar. Já tem alguém fazendo Pronto, aqui. Vamos olhar para a imagem A. Aqui a minha colega que fez esquece o e vamos começar tudo do zero. Tá? Esse a minha avó fazia e era, não entendi nada. Então, vamos voltar para cá. Olhem para a imagem A de novo, certo? Se eu vou fazer flexão plantar, e aí eu quero voltar para o exemplo, para a dica que a Luciana me deu, se eu vou fazer flexão plantar, vamos começar por aí. Quem é o eixo? Tornozelo, tá? Nesse caso aí, a gente está falando do tornozelo. Mas... como o tornozelo vai fazer flexão plantar, e aí eu vou estar oferecendo resistência, vamos pensar no eixo como o ponto fixo. Tá? O ponto fixo, nesse caso, é aqui, ó, ponto de apoio em A, que é a ponta do meu pé. Quando ele está ereto aqui, eu tenho o peso do corpo mais a borrachinha, mais o peso lá, tá? O halter. O movimento, eu tenho então o eixo aqui na ponta dos pés, porque é ali que eu vou, que vai acontecer, minha planta do pé vai descolar
do solo, né, e vai ter um movimento, o ponto de apoio, quando eu estiver fazendo a força, vai estar lá na ponta do pé. A resistência vai ser essa linha traçada do meu peso corporal mais o halter. E a resistência, se eu puder desenhar, eu acho que desenhando isso aqui fica mais fácil. Deixa eu desenhar aqui, ó, um pé. Um tornozelo muito feio, mas é um tornozelo. Se eu acabei de dizer que o ponto de apoio está aqui, a resistência, que é o meu peso corporal, mais o halter está caindo bem aqui, ó, mais ou menos na frente do meu tornozelo, é a resistência. Quem é o músculo responsável por elevar o calcâneo? Gastrocnêmico. Ou o conjunto chamado panturrilha, beleza? Esse conjunto chamado panturrilha, e aí eu falei agora há pouco da importância de eu compreender origem e inserção, ele está aqui e ele leva o calcânio lá para cima. Então, isso aqui é força. A força muscular da panturrilha eleva o calcânio contra a resistência do meu peso mais o halter, e o ponto de apoio está lá na ponta dos dedos. Eu tenho uma alavanca que tem força numa extremidade, apoio na outra extremidade, e a resistência está no meio. Tudo bem aí? Não é, o conceito da alavanca interresistente não é que a resistência está entre o ponto de apoio e a força? Essa é um exemplo, eu acho que eu perdi a imagem, depois eu mando para vocês, de um exemplo de uma alavanca interresistente acontecendo no corpo humano. Ela pode mudar? Pode. Se eu jogar o peso para trás ou para frente, ela pode mudar. Mas é essa aqui que eu quero que vocês gravem aí, que acho que é mais fácil. Essa aí, portanto, é a de segundo grau. Lembrando, a alavanca de segundo grau, a resistência está no meio, por isso ela chama interresistente. Tá? Tudo bem? Tudo. Sim. Eu vou fazer uma pausa de 5 minutos, só para eu buscar água. Né? A minha questão aqui da garganta.